Olá pessoal, já estamos aqui ao vivo no Instagram. Daqui a pouco nós estaremos com o nosso convidado da noite, o professor Roger Jacó. E vou só aguardar ele solicitar a entrada aqui, para que a gente possa fazer a nossa live de hoje. Opa, tá ótimo. Vamos ver, ele já está entrando, o professor Roger Jacó. Professor Roger, boa noite. Opa, professor Nada, seu amigo, né? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, Roger. É um prazer recebê-lo no painel Política com Tex Willer. Esse programa a gente está fazendo ao vivo hoje pela primeira vez aqui no Instagram. A outra vez eu tive que fazer ao vivo pessoalmente com o professor Diderot, porque ele, por incrível que pareça, ainda não tem Instagram. O professor Diderot é meio que a moda antiga, né? Então, E nós foi vamos fazer essa live, ótimo. esse bate-papo legal aqui sobre a economia brasileira e mundial. Eu queria apresentar as pessoas que estão assistindo essa noite, o professor Roger. Ele não quer ser chamado aí de professor, mas ele é formado em economia, é um grande patriota, e eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo, né, professor Roger? Você poderia se Ah, apresentar um pouco melhor, professor? bom, eu fiz economia, né, na PUC do Rio, que é o berço aí do Plano Real, e essa matriz econômica que durou aí até a entrada do Paulo Guedes. E que esse modelo do Paulo Guedes, pessoalmente, eu acho muito mais interessante. Depois eu fiz uma especialização na Escola Superior de Guerra em Políticas e Estratégias de Defesa, mas basicamente sou empresário, tive uma passagem aí pela vida pública, mais curta, no tempo que eu trabalho como empresário, e tem uns amigos aí como o Tex que gostam de conversar e querem enveredar aí Colocar. pela... É verdade, professor. Professor Roger, o tema que nós vamos debater hoje, a gente vai conversar, é exatamente sobre economia em tempo de pandemia, a economia não só brasileira, a economia mundial. Nós vemos numa crise na área da saúde e econômica também, né? Resultado da crise na saúde. Os números são negativos em todo o mundo, nós havíamos conversado há pouco, né? E você comentava que a economia americana, 4% do PIB, é no isso? primeiro trimestre, né? 5%, né? E se fala em 5%. 10% agora, né? Nesse trimestre. É uma situação grave. O Brasil até que foi 1,5, né? Foi uma situação menos aguda. Aí tem... Professor Roger, a primeira pergunta que eu queria fazer o resultado do coronavírus na economia mundial pode ser comparado a algum outro evento histórico de mesma natureza ou não, que se compare a esse desastre econômico que nós temos mundialmente falando? Bom, o que se fala é que o coronavírus aí ele foi o maior evento de depressão, talvez, econômica desde a grande recessão de 29. Isso daí é uma coisa... Nossa geração, nem a geração dos nossos pais viveu uma coisa dessa magnitude. E assim, era mais ou menos pacífico que no primeiro mundo, né, que você tinha um momento onde o ajuste estava chegando, né? A economia vem crescendo nos países europeus, no continente norte-americano, China, Japão, já há muitos anos, e esse ajuste de uma recessão econômica era mais ou menos antevisto. O Trump estava fazendo suas medidas anticíclicas e estava conseguindo que a economia americana gerasse mais emprego, crescesse, e era um momento de muito otimismo. E aí veio o vírus, né? Então foi uma pancada muito grande. O vírus ele não afeta, assim, ele não cria realidades muito diferentes do que já existiu. O ajuste já estava na hora, era um consenso no mercado financeiro, entre os economistas, de que os Estados Unidos enfrentariam nesse ano, no próximo, uma recessão cíclica. Então, o que o vírus faz? O vírus agrava a situação que já existe. Isso daí, para Sim. nós, pegou o país saindo aí de
mais 5 para 6 anos de uma crise econômica que nunca se viveu na história do Brasil, né? Foi uma Verdade. destruição de empregos enorme desde 2012, mais ou menos, agravou em 2014, e a gente não conseguiu superar esse momento de recessão econômica, uma recessão econômica continuada durante esse tempo todo. No ano passado, com as medidas tomadas pela nova matriz econômica, adotada pelo Paulo Guedes com muita habilidade, a gente conseguiu um crescimento pequeno, mas representativo, né? 1,5% depois de anos Deixou muita gente animada, inclusive, né? Porque há muito tempo o país não crescia. 1 milhão de empregos, você via todo mundo com gás, mas o vírus veio e botou a gente nessa bola, né? O Paulo Guedes está apostando numa retomada em V, porque, de fato, o Brasil está com muita capacidade produtiva ociosa. Ele fez uma injeção muito grande de liquidez na economia para segurar o impacto. Tanto é que você vê que a economia americana decresceu 5%, a nossa 1,5%. Os Estados Unidos perdeu mais de 20 milhões de empregos, a gente 2,8%. Né? Então, assim, são países com população mais ou menos similares, a gente com 210, os Estados Unidos com 360 milhões, então a diferença está muito grande da perda. Então, foram medidas interessantes adotadas pelo governo, né? Que é uma mudança completamente. Você vê que em 2019 veio uma mudança da matriz econômica, a gente saiu de uns juros aí de nível patamar dos mais altos do mundo para uns juros, né, mais ou menos uma redução com os países de médio desenvolvimento. Isso daí mudou todo o cenário econômico do Brasil, foi feito sem muita alarde e tudo, mas é uma mudança fantástica na matriz econômica do Brasil. Né? O Brasil era o pagador de juros do mundo. Então, aqui só tinha vez investimentos de mercado financeiro, né, títulos de dívida pública, né, a Bolsa não conseguia decolar tanto, porque nada dava mais do que 10, 12, 14% ao ano. Né? Você ter isso sem risco é uma coisa que no mundo não existe. Então, chegou a Bolsa de 30 e poucos mil pontos, levou-se a 119 mil pontos. Né? E veio o Corona, trouxe para 60 mil pontos, agora está retomando. 60 mil pontos. Chega a 85 mil, 87. 87 fechou hoje, quer dizer, fantástico. Mas a gente precisa entender o impacto do corona, né? Quer dizer, aqui foi muito diminuído porque as exportações seguraram a barra, né? E essas exportações seguraram a barra por um fator geopolítico. A gente vendeu muito mais soja do que o normal para a China, porque a China está se resguardando de um conflito um conflito comercial, por enquanto, né, com os Estados Unidos. Né? Mas hoje teve uma escalada muito grande de tensão, né? E parece meio pacífico assim para o governo americano de que esse vírus é uma atitude de responsabilidade do governo chinês. E que tenta se aproveitar disso para ganhar espaço no tabuleiro de xadrez geopolítico aí do mundo, né? Você tocou agora no assunto da China, economia chinesa, americana, essa guerra fria que nós estamos vivendo entre os dois países. E a segunda pergunta que eu lhe faria, Roger, na sua visão, como que vão ficar as economias depois dessa pandemia? A economia brasileira, a economia americana e a economia chinesa. A gente veio num processo desde os anos 90, intensificado, né? Depois da queda de 89, ali, a queda do mundo de Berlim e tudo. Viveu-se o sonho da economia reformar a ditadura chinesa, né? Você ter a prosperidade econômica derrubar a ditadura, que é o contrário do processo que aconteceu no Middle Europa, né? Ali Polônia, Hungria, tudo, na verdade, primeiro eles derrubaram a ditadura e depois tiveram a reforma econômica. Mas foi um investimento enorme, né, de todo mundo em estabelecer linhas de produção lá, aproveitando disponibilidade de mão de obra, capital barato. E aí viemos para um mundo globalizado, cadeias globais de valor, produção fracionada em vários locais do mundo, e a China surfou nisso enormemente, né? Saiu de um país
de médio baixo desenvolvimento, PIB menor do que o brasileiro em 1990, 91, e hoje tem 14 trilhões de dólares de PIB. Aí você pega, nesse mesmo tempo, o que aconteceu? Ficou claro para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa, e já era muito claro no Brasil, de que você não domina mais as cadeias essenciais estratégicas do seu país no momento de crise. Então, o mundo ficou sem suprimento médico, né, de EPIs, né, ficou sem capacidade de reação e você não tinha nada a fazer. Né? Exatamente. Um pequeno escândalo aqui no Brasil, mas um grande escândalo no mundo, que a China encobriu a gravidade desse vírus e abriu compra de EPIs e equipamentos médicos, né, no final do ano passado e fez estoque disso. Né? Então, criou uma escassez. E isso daí foi muito comentado na Europa, nos Estados Unidos. Aqui a gente não discutiu tanto o tema. Né? Então, assim, o que parece que é uma tendência natural agora é uma realocação dessas cadeias globais, né? Muitas fábricas estão saindo da China para a Índia ou tentando trazer sua linha de produção de volta para os Estados Unidos. O Departamento de Defesa americano tem um estudo completo agora das cadeias produtivas estratégicas para a economia americana e para o povo americano e que vão desenvolver algum planejamento, né, de trazer isso para dentro da esfera de controle. A Índia talvez seja um dos grandes ganhadores nessa história toda, porque está ali, tem disponibilidade de mão de obra, tem uma mão de obra bem formada, domina bem o inglês, né? E o Brasil pode ser outro. Né? O Brasil já é um grande celeiro de produção agrícola, né? E quando a gente estava nos anos 80, que era o maior parque industrial do hemisfério sul do planeta, tinha uma produção científica maior do que a da Coreia do Sul na mesma época, tinha um PIB maior do que o chinês. A gente resolveu desperdiçar esse momento histórico, né, com crises políticas e com decisões políticas sempre pensando menor do que o potencial do país. E hoje a gente, com muito esforço e muito sacrifício, né, tem aí o sétimo PIB do mundo, mas poderia a China na verdade poderia ter sido nós, né? Teria tudo para. Com certeza. Inclusive, nós conversando em um outro momento, de 1930 a 1988, a economia brasileira ela deu um salto, né? Foi o país que mais cresceu no mundo. Na verdade, o que foi que aconteceu com o Brasil de 80 para cá? A gente não conseguiu lidar com a segunda crise do petróleo, né? O Brasil, ele até 1977, até 1980, basicamente, a gente era um importador de capital. Então, a gente fez grandes investimentos na infraestrutura, na indústria brasileira, e virou uma potência que não era. E com a crise do petróleo e aquela estratégia do Paul Volcker lá, que é juros altos e câmbio baixo, né? Ele sugou a liquidez do mundo todinho para resolver o problema americano, mas deixou essa crise da dívida externa dos países em desenvolvimento, né? E a gente passou a década de 80 toda sem conseguir enfrentar, sem conseguir quebrar aquelas estruturas já colocadas, passou-se muito tempo, né, num barco que já estava indo em direção ao rochedo. E aí veio o Sarney, fez a moratória, né, tem uma série de tragédias nesse caminho, mas tem alguma coisa muito interessante. Quando a gente teve a segunda crise do petróleo em 79, em 6 meses, o país passou de importador de bens de capital e com balança comercial negativa, a gente passou a ser um grande exportador. Isso daí mostrou uma maturidade econômica, a maturidade desses investimentos, né? Décadas e décadas de investimento. E aí a gente estaria ali, se tivesse uma solução econômica para essa estagflação que a gente viveu durante mais de 10 anos, a gente teria surfado uma onda de crescimento muito grande. Veio a Constituição de 88 e o acordo político, isso que a gente estava conversando outro dia, né?
o subtexto da Constituição de 88 é um subtexto onde não nos interessa crescer, nos interessa ser menos desigual, né? Isso daí era um clamor da esquerda brasileira, que tinha que ter menos desigualdade, mais justiça social. E aí a Constituição de 88 para cá, com muita, assim, cumprindo a sua missão, né, seu acordo geracional ali que ela estabeleceu, o governo implantou uma série de programas sociais, e, né, aumentou muito a tributação e regulamentação das empresas e das pessoas. A gente sai de uma carga tributária ali nos anos 70 de 15%, 17% para uma hoje beirando 40%. Né? Em troca, terrível, né, se criou a nível de Suécia e outros países, né, se tentou criar um estado de bem-estar social num país de renda média, né? É uma tentativa pouco lógica, né? Você vê que o ex-presidente Obama tentou vender uma versão muito mais simples do nosso SUS nos Estados Unidos, e a maior parte dos americanos acha que o governo não consegue pagar ele. Portanto, a gente, quando você fala com os deputados constituintes, a ideia do SUS era que ele fosse um pacote mínimo, né? Um pacote, vamos dizer assim, garantindo o mínimo de decência humana para todos, ninguém, né, ficar desamparado na emergência, alguma coisa. Hoje o SUS faz cirurgias complexas, eletivas, né? Não é, com certeza. Virou uma coisa Inclusive, muito grande. fugiu do padrão do qual ele foi estabelecido. Eu desconheço algum país que ofereça os benefícios que o SUS oferece no papel, né? Mas isso é uma discussão que tem que ter, né? Na França, que é um país que dá uma super proteção, dá até os remédios, né? Mas o SUS lá, o plano do governo, é um cofinanciamento. As cirurgias você paga um pedaço. Aqui não, aqui é tudo, não tem coparticipação. Custeado pelo governo. Isso daí é uma coisa que você vê. A gente tinha esse SUS que no papel é maravilhoso, é um programa de primeiro mundo, que sempre foi belíssimo, colapsado, né? Quem aqui participa da vida da cidade, vai nas estruturas de saúde da cidade, vê que não existe essa história de o sistema vai colapsar, ele já era colapsado, né? Ele continua. De paciente no corredor, saindo um de maca e o outro indo para a cadeira porque não tinha duas macas, né, à disposição. A gente ri, mas é muito sério, super sério isso. Sério, e triste. Sério. É um subfinanciamento, quer dizer, você tem um monte de problemas de gestão e de desvio de dinheiro, tudo isso, mas tem um subfinanciamento, né? Isso daí é incontornável. Não cabe no orçamento brasileiro o que o SUS se propõe a fazer. Isso em algum momento vai ter que ser enfrentado, né? Infelizmente, né? Como está sendo enfrentado, foi enfrentado ano passado a reforma da Previdência, que era um grande gerador de desigualdade no Brasil. Né? Você tinha é uma bomba aí que os próximos governos vão ter que segurar no colo, né? Não, acho que foi equacionado durante um bom tempo, mas era assim, era um gerador de desigualdade muito grande. Esse é o discurso malvado que foi feito por muita gente, dizendo que a Previdência a reforma da Previdência era contra o trabalhador. Não era contra o trabalhador. O trabalhador privado, que é a maior parte do contribuinte do sistema de Previdência, ele ele não teve praticamente ônus, né? Teve que aumentar a idade média, mas é uma coisa natural, né? É de má fé você achar que é uma pessoa que vai viver até 80 anos, com 60 anos ela se aposenta, 57 se aposenta e vai viver sustentado pelo Estado a partir daí, né? Então, assim, o que teve foi dizer para o povo o seguinte: olha, o funcionário público é igual um funcionário civil, né? Um privado. Isso daí, você tinha gente se aposentando com 100 mil, 200 mil reais por mês. Um absurdo. Esse público não é para enriquecer, né? E lutaram ferreamente para manter esses direitos durante anos. Essa reforma era para ter sido feita há muito tempo atrás. É a maior despesa, a maior rúbrica orçamentária depois do pagamento de juros do orçamento brasileiro. A fala hoje do Dr. Valdeci, naquela reunião, eu capturei uma mensagem quando ele disse: entregue para uma pessoa duas opções. Ele ser um empreendedor, está aqui uma empresa, empreenda,
e está aqui um emprego público. A maioria das pessoas vão escolher o emprego público, né? Então, isso é o que foi gerado e formulado e está realmente na mente das pessoas. E eu acho que faz sentido, viu? Te falando como empreendedor, é mais fácil hoje, né? Tá mudando. Esse ano passado foi um ano de muita mudança e, se Deus quiser, depois que a gente passar esse período de pandemia, volta às reformas. Mas era mais fácil a gente ser preso como empresário do que o cara como traficante. Descriminalizaram o posse de Sim, droga, tem um monte de, tem audiência de custódia, tem não sei o quê, tem um monte de vantagem e regalia para quem comete crime, né? Mas verdade. o empresário é tratado pela legislação de uma maneira absurdamente ditatorial, né? Com Então, certeza. você vê a cadeia da carnaúba, que é uma cadeia que o Ministério da Agricultura, mesmo anos antes, reconhece como uma das melhores pagadoras de áreas no campo, né? E é uma renda que entra no período de seca, né? Sim, Quando as pequenas propriedades têm pouca renda disponível. Então, se fez um trabalho enorme de dizer que a produção do pó de carnaúba era trabalho escravo, né? um Enquanto o absurdo. próprio e se divulgou próprias instituições ligadas às áreas do governo que foram atrás disso fizeram divulgação no exterior, trabalho escravo, enquanto que, na verdade, se você pegar e for desarmado fazer análise do que eles estavam falando, e eu fui, né, o que tinha era uma questão imensa de pobreza rural. Aquele cara não Com produzia certeza. carnaúba naquelas condições. Ele produzia carnaúba, ele criava o bode naquelas condições, ele plantava o arroz naquelas condições. Não é uma questão de escravidão aquilo, é uma questão de pobreza. E pobreza você não reduz limitando o trabalho, você reduz facilitando o trabalho. Do trabalho, verdade. Na verdade, as pessoas entendiam como um trabalho escravo, mas era um trabalho que gerava vida. Gera, e gera, continua gerando, Reconhecido né? pelas instituições do governo e pelos órgãos públicos, né? É um produto reconhecido e necessário no mundo todo, e é que a gente resolveu criminalizar a produção dele. Então, assim, o Brasil vem desse período aí de 30 anos da Constituição de 88, nessa batida, né? Que todo mundo tem que ser protegido pelo Estado, o Estado tem que amparar todo mundo. E a gente chegou no momento da verdade, em que, para poder amparar as pessoas, o Estado tem que ter dinheiro e capacidade econômica, que é um pouco diferente de dinheiro, né? Com O certeza. Estado, o Estado brasileiro produz, ele imprime moeda, né? Fiat Lux, né? Passa-se a luz e o dinheiro aparece. Então, assim, a gente tem um sistema monetário de moeda sem lastro. Então, você tem que entender o dinheiro mais como a entrada do cinema do que como filme. Ele é um Sim, mecanismo de troca de produtividade. Mas isso não é uma varinha mágica que você pode imprimir dinheiro para sempre na quantidade que quiser. Tem a capacidade econômica de produtividade da nação de arcar com esse esforço. sim. E, Roger, já que a gente está falando de governo brasileiro, a gente percebe que há claramente uma fissura, eu poderia usar essa palavra, um desgaste entre os poderes brasileiros, executivo, legislativo e judiciário. Considerando essa fissura, né, quais os resultados econômicos que isso pode trazer para a economia brasileira? Já que o governo federal tenta uma coisa, o legislativo tenta outra coisa, e há sempre essa interferência de um poder dentro do outro. O que isso pode resultar economicamente? Bom, está resultando, né? É um caos, está tudo fechado aí há 70 dias no Brasil todo e numa situação em que é impressionante, porque alguns estados perderam o fôlego econômico de continuar com essa quarentena e estão falando em reabertura, e alguns com Sim, casos crescentes, né? Então, assim, se o número de casos está crescente, por que vai fazer a abertura? Né? Cadê o discurso? Né? É um discurso que não tá encaixado. Então fica muito, assim, parece muito claro que boa parte desses lockdowns e quarentenas tinham um objetivo mais político do que de saúde. E assim, Tex, sim. eu não consigo entender uma quarentena eterna, porque o vírus não vai embora. Não tem E aí sentido. É verdade. eu sou economista, eu não sou médico, mas o vírus não vai embora.
Então, se eu passar aqui 5 meses trancado dentro da minha casa, quando eu sair, eu vou pegar ele em algum momento, como estão todos os vírus aí do passado, né? A minha mãe agora recentemente pegou H1N1, né? Tomou remédio, sobreviveu, tudo tranquilo, mas é o quê? O H1N1 começou em 2012, não foi isso? Sim. Então, eu entendo que uma quarentena, quando você diz assim para a sociedade, ó, eu tenho um serviço de saúde que já está colapsado, né? Quantas vezes você foi tentar arranjar vaga de leito de UTI, e eu também, para pessoas que estavam precisando, né? Tentar fazer uma maneira da pessoa ser atendida. Esse sistema já estava Com colapsado, certeza. né? Com certeza. Aqui e na maior parte do Brasil. E nos próximos 15, 20 dias, nós vamos oferecer uma solução de emergência. 70 dias, e na maior parte dos estados não tem a solução ainda apresentada, não tem os leitos de Sim. emergência, não tem os hospitais de campanha. Eu imagino que se fosse uma guerra, porque você falou a guerra contra o Covid, eu imagino que se fosse uma guerra, o exército já estava morto. Com Você já certeza. tinha perdido a guerra por Verdade. falta de médico, falta de leito, falta de cirurgião, né? Então, assim, eu não consigo entender a demora em responder a uma situação de emergência quando todos os pressupostos da lei já estão lá para você ter uma atuação rápida, né? Tem alguma demora? Sim. Tem alguma Serve demora apenas. pela falta? Opa, Não, pode falar. Não, tem alguma demora, porque houve, de fato, uma escassez de equipamento médico, né? E foi o que a gente já falou aqui, né? Mas isso daí já deu tempo de encontrar soluções, de encontrar protocolos, de vamos para frente, né? Vamos voltar a funcionar. Até, sim, a impressão que passa, né? É difícil você afirmar uma coisa dessa, né? Até pode ser leviano. Mas é engraçado que todo lugar que a PF visita tem uma revisão brutal no número de mortos, né? Foi o Rio de Janeiro Exatamente. ontem em Pernambuco, né? Aquele cara, o garoto levou um tiro e morreu de Covid. Então foi feito uma panaceia, um terrorismo enorme com a população, e isso daí de maneira nenhuma eu estou querendo tirar a gravidade do vírus, não é isso, né? Mas infelizmente o vírus está aí. E aí você pega países como a E Suécia, pessoas estão se aproveitando do vírus exatamente para fazer isso, fazer grandes politicamente, números criando e usar essa politicamente. cisão, né? Favorecendo essa cisão. Agora a gente vê países como a Suécia aí que não fez lockdown e que estão dizendo, mas o número de mortos está alto, não sei o quê. O que eu vi recentemente foi que o número dela estava equivalente ao da Inglaterra, que estava em quarentena ainda, né? Com a diferença, quando a Inglaterra soltar a quarentena, vai começar a segunda onda de contaminação. Porque ninguém tirou o Sim. vírus está lá, né? Então, assim, essas estratégias, tudo isso daí, os infectologistas têm propriedade para discutir, eu acho que não é nem para nós dois aqui. Eu acho que a pergunta sua, e aí por isso que eu falei esse assunto, é que parece que pegaram uma crise de saúde e quiseram aproveitar para fazer uma crise política, né? A impressão muito clara, Exato. a maneira como o governador de São Paulo, como o governador do Rio de Janeiro trataram o assunto, mais explicitamente liderando, né, essa oposição, e como também dentro do Congresso foi tratado. Então, faltou o mínimo de patriotismo e união, a meu ver. Assim, isso daí é o básico que se espera de um líder, né? Todo político eleito, ele se propõe a função de liderança, ele deve, no mínimo, amar seu país e estar disposto a sacrifícios por ele. Com certeza. Enfim, está muito claro que querem fazer uma mudança da cadeira do presidente aí, né? A todo custo. Isso daí, tomara Deus que não seja realizado, porque você bota o país num imenso turbilhão de instabilidade. Porque quem tira um, tira dois, né? Com certeza. Então, tá aí, os remédios institucionais estão postos, tudo, muita gente querendo falar em ruptura. Agora, eu queria só chamar uma atenção para um momento histórico, né? Se você pegar em todo... Existe uma linha da história da geopolítica que fala dos ciclos econômicos e institucionais de cada país. E você teria nos Estados Unidos, por exemplo, os ciclos econômicos são a cada 50 anos, você tem uma grande crise econômica que obriga
uma nova solução, e essa nova solução é o que vai impulsionar um novo período de crescimento, e 80 anos de ciclo institucional. No Brasil, se você pegar desde o Império, mas para facilitar a argumentação, se você pegar desde a República, 1889, 1930, você tem um ciclo institucional, você depois tem 30, 45, o segundo ciclo institucional, sim. 45 a 64, 67, o terceiro ciclo institucional, 64, 67 até 86, 88, quarto ciclo institucional, e estamos vivendo o quinto ciclo institucional. Todos mais ou menos com esse período de 30 anos de duração, né? Me parece que as constituições brasileiras são acordos geracionais e não constituições, né, de uma nação. É um grande acordo geracional. Nossa Constituição tem centenas de artigos, né, o que é exótico. Então, também me parece que a gente está vivendo uma crise de fim de ciclo. As respostas que a Constituição de 88 deu para o problema da desigualdade dos anos 80, né, não é tanto o problema que a gente vive hoje, né? Roger, mas eu fico até um pouco mais preocupado em relação a isso, porque se estivermos no fim de um ciclo institucional, nós teríamos muito mais dificuldade, eu acredito que sim, hoje, em construir uma nova Constituição. Nós temos pensamentos polarizados e está uma guerra realmente muito, muito visível. Olha, se você tirar os atos de má-fé, certo? Se você tiver só o pensamento polarizado, a sociedade consegue lidar com isso com tranquilidade, né? Você teve crises institucionais severas no final do século XIX nos Estados Unidos, e nesse final do século XIX, os Estados Unidos chegou a ser um quarto da produção industrial do mundo, o nascimento dele como uma potência. Eu acho que o debate é ótimo, né? O ambiente democrático de debate, de controvérsia, ele é sadio, ele deve ser estimulado para buscar caminhos. E, assim, todas as nossas soluções de crise institucional, de certa forma, foram militares. Aí o pessoal, vai ter solução militar de novo. Eu queria chamar a atenção, eu queria propor uma matriz aqui diferente. Em todos os momentos em que a gente teve crise institucional, houve uma ruptura militar e houve uma nova Constituição, né? Sim. Por que houve uma ruptura militar? O Exército é golpista? Não, se você for ver na história, ele nunca foi o iniciador das rupturas, a não ser a própria República, que aí sim foi ele. Ele sempre era a instituição de Estado com capacidade de estabelecer um governo. Então, você não tinha estrutura de Estado capaz de assumir um governo no momento em que nenhum outro governo era possível. Hoje, a estrutura institucional do Brasil é muito maior, né? Até grande demais. Então, talvez a gente esteja vivendo uma ruptura, um processo de ruptura institucional, e esses processos não são rápidos. Se você pegar aí os anos 50, que culminou lá com 1964, você tem crises permanentes ali, né? Você tem a história do Brigadeiro Eduardo Gomes, você tem o Jânio entrando, renunciando, são ali 10 anos de crises permanentes que levam ao momento da ruptura. E que, assim, os outros países passam por isso também. São ciclos de cada país. A China tem um ciclo institucional de 80 anos. Né? Sim. Isso daí não necessariamente quer dizer que a gente vai rasgar essa Constituição e ter que escrever uma nova, ter que botar um governo militar. Eu acho que também a gente está chegando num momento de maturidade da sociedade em que a gente pode buscar, vamos criar uma nova institucionalidade dentro do mesmo regime democrático, dentro da mesma república. Né? Os Estados Unidos conseguiu fazer isso nos seus momentos e vamos torcer também para o Brasil conseguir, né? Hoje eu queria dizer que a gente já está também, desde o início dessa live, ao vivo na Web Rádio do Litoral. Eu queria agradecer ao meu amigo Cleidio Omar, que fez essa parceria conosco, né? A gente está ao vivo junto com ele. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Já estamos com mais audiência do que a do Haddad de ontem. Você está mais popular. eu acho que é você. A sua popularidade está fazendo efeito aqui, viu? Eu vi, inclusive, alguém até comentando
que você vai ser o próximo prefeito de Parnaíba, Não, né? não, Quem não. sabe? Tem boas opções aí. Eu acho que o prefeito atual deu uma resposta muito boa com esse tratamento precoce da cloroquina aqui. É uma cidade que está com poucos óbitos. A equipe também do Disseu também está usando o protocolo para os que estão sendo internados. Eu acho que tem muita gente fazendo bons serviços aí nessa pandemia que a cidade precisa reconhecer. Roger, para finalizar, eu queria te perguntar o que você acha sobre o Brasil. Será que dessa crise a gente sai mais fortalecido ou a gente sai mais, eu diria, com uma expressão nordestina, mais baleado? Pois é, eu acho que está tendo uma maturidade da sociedade muito grande, né? Eu acho que a gente vai contornar essa crise, eu acho que a gente sai muito maior dessa crise. Você vê, as pessoas estão indo na rua, provocando e cobrando os seus constituintes, seus constituídos, né? Eu acho que a gente está num momento bonito da democracia brasileira. É uma pena que um pequeno pedaço da elite política nacional queira fazer as coisas fora do normal, né? Levar o debate para um extremismo que não contribui com ninguém. Mas, Você tem assim, razão. tá bonito, né? Você entra no Twitter, você entra no Facebook, você entra no Instagram, você vê que o povo está debatendo a política, né? Aqui em Parnaíba você tem grupos de jovens discutindo política, estudando muito, né? Então, eu acho que a gente sai fortalecido se a gente conseguir contornar esses movimentos que são ilegítimos, vamos dizer assim, que são não naturais. A alternância de grupos no poder é uma exigência da democracia. Então, se um grupo Isso é quer se natural, realizar no poder, é necessário, porque se não tem alternância, não tem democracia, com né? certeza. Então, Princípio assim, fundamental. uma direita patriótica e uma esquerda patriótica são necessárias para que a gente tenha um ambiente de debate, de discussão de ideias, né? Mas sempre com o Brasil acima desses interesses menores, né? E aqui Com dentro da certeza. cidade, como que nós nos encaixamos nesse projeto de Brasil? Enfim, eu sou um otimista, eu acho que a gente vai vencer essa e que vai sair um Brasil muito maior ao final. Que Deus, assim, nos atenda às nossas preces. Roger, eu queria agradecer a você, queria agradecer a todos que estão ao vivo conosco, que participaram, pessoas que mandaram a sua pergunta. Eu aqui capturei algumas perguntas que o pessoal mandou e uni aqui com as que eu já havia feito aqui para perguntar ao Roger. Quero agradecer a todos. Roger, em especial a você por ter participado desse programa comigo. Muito obrigado. E vamos, com certeza, eu acredito que o pessoal gostou. Vamos ter uma segunda live aí com o Roger. Bora lá, beleza. Estou às ordens. Somos amigos aí. Estou torcendo aí pelo sucesso dessa nova luta sua aí. Obrigado, Roger. Obrigado a todos. E um abraço, pessoal. Até sexta que vem com o próximo Painel Política. Um abraço, valeu. Abraço, boa noite. Boa noite.